Muito boa noite, meu povo brasileiro. Coisa boa estar aqui mais uma sexta-feira junto com você, aqui no nosso programa Madrugada de Bênçãos, nosso lugar marcado, onde cada dia da semana você tem a oportunidade de escutar, meditar e dialogar com um sacerdote, com um padre que vai até você aí na sua casa. E hoje é o meu dia, o dia de estarmos juntinhos aqui pela Rede Século XXI, que sempre faz mais por você. Muito obrigado por permitir que nós cheguemos até a sua casa e muito obrigado ainda mais por colaborar com essa grande obra. Como você já sabe da notícia, né? Há 2 meses, quase 3, a Rede Século XXI ampliou seu sinal no Brasil e hoje nós atingimos mais de 150 milhões de pessoas. Isso é muito bom. E você que não conhecia a Rede Século XXI e passou a conhecer, fica conosco, fica ligadinho na nossa programação. De segunda a segunda aqui tem novidades para você, porque o Evangelho aqui é passado com seriedade, a fim de que você tenha a boa mensagem da Palavra do Senhor. Hoje o nosso programa traz como tema a Palavra de Jesus nos faz viver. Que maravilha, não? A Palavra de Jesus nos faz viver. Quando a gente ouve, não é? Essa frase, a gente imagina a palavra de Jesus sendo aquilo que ele dizia, aquilo que ele falava para os discípulos, para as pessoas, para aquele povo que estava o acompanhando quando por este mundo passou. Não é assim que a gente pensa? Pois é, e de fato é isso mesmo. A palavra de Jesus é chamada de Evangelho. São os evangelhos que nos trazem essa boa palavra de Jesus. Os evangelhos são aquelas histórias que foram narradas por evangelistas, aqueles que nós já sabemos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas 4 pessoas, elas relatam as situações nas quais Jesus viveu, as situações nas quais Jesus pôde deixar uma mensagem, falar algo, fazer alguma coisa. E aí nós mergulhamos nesta boa notícia que é Jesus Cristo. Algumas vezes nós nos deixamos envolver por um romantismo muito grande para com a palavra de Jesus. E aí nós vamos conhecendo um Cristo que é fruto do nosso imaginário. Vamos conhecendo um Cristo que não é de fato aquele que veio anunciar o Evangelho, aquele que veio nos mostrar uma nova realidade. E aí vamos romantizando a figura de Jesus e nos distanciando da real função da palavra dele. Quando nós ouvimos Jesus dizer: todo aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então todos nós nos entusiasmamos, sentimos, um ardor para o seguimento de Jesus. E dizemos igual Pedro: Senhor, eu te seguirei para onde quer que vades, darei minha vida por ti. E tal qual Pedro, nós acabamos negando Jesus das mais diversas formas e nas mais inúmeras vezes que temos a oportunidade. Isso acontece não porque nós somos pessoas ruins, não. Isso acontece não porque nós detestamos Jesus ou gostamos pouco de Jesus, também não. Isso acontece porque nós somos frágeis, porque nós somos fracos. Somos da carne humana e por pouco nós nos deixamos envolver por aquilo que nos desvia da nossa meta, do nosso ideal. Quantas vezes estabelecemos metas, das mais simples às mais complexas, e desistimos? Desde a simples dieta que a gente começa toda segunda-feira, até a mais alta razão de existir. Em algum momento nós fraquejamos. E fraquejamos porque confundimos. Confundimos o nosso ideal com o nosso real. E trazemos para o nosso ideal aquilo que não existe, aquilo que
de fato, é fruto somente da nossa imaginação. Mas Jesus, ele é real, ele é uma pessoa, ele tem nome. Jesus, ele é presença viva e ele não é fruto do nosso imaginário, ele é fruto do amor de Deus. Jesus, ele veio para realizar uma missão que lhe foi confiada pelo Pai. Jesus é o Deus feito homem, é Deus Filho, que encarnou-se no seio da Virgem Maria. E a grande novidade que Jesus vem nos dizer é o anúncio do reino. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis o anúncio do Senhor, porque o reino dos céus está próximo. Olha aí, eis a novidade. Ele vem anunciar esse reino. E aí nós perguntamos, e que reino é esse? O que constitui o reino de Deus? O reino de Deus constitui no amor, na fraternidade e na paz. Quando esses três elementos eles começam a fazer parte da nossa vida, nós vamos começando a perceber que tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que podemos realizar partem dessa premissa, parte desse tripé. Se não partir desse tripé de amor, fraternidade e paz, nós não estamos construindo o reino de Deus. E aí, as palavras de Jesus ou a palavra dele não nos faz viver, mas morrer. Então, repetindo aquela palavra do Senhor que diz: todo aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Isso aí não é uma poesia, não é um conto e muito menos uma historinha. Não, isso é real. Isso é a palavra de Jesus que é dirigida a cada um de nós. Esta e todas aquelas outras que nós encontramos no Evangelho. Trago esta porque nessa situação o evangelista nos diz que precisamos amar menos a nós mesmos, as nossas coisas, as pessoas que estão conosco e colocar Jesus acima de tudo. Porque se Ele não ocupar o primeiro lugar, tudo fica sem razão de existir. Se eu digo que a palavra de Jesus me comove e me move a algo e eu continuo no mesmo comportamento de sempre, essa palavra, ela não me fez viver. Ela não fez o efeito para o qual ela foi dita. Então, eu e você que escutamos a palavra diariamente, que conhecemos a palavra, que vamos à celebração da Eucaristia, precisamos deixar que essa palavra, ela penetre no nosso coração e transforme o nosso ser, o nosso viver, o nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas opções, o nosso modo de ser e de agir. Se assim não o fazemos, nós deixamos que a palavra de Deus, ela fique fora, à margem da nossa vida. E a palavra que fica à margem, ela não frutifica. É igual a semente. Isso mesmo. A semente, aquela parábola do semeador tão conhecida de nós todos. O semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Cresceram, mas não tinham profundidade para fincar suas raízes e acabaram morrendo no primeiro sol que deu. Outra parte caiu entre os espinhos. Brotaram, cresceram, mas os espinhos a sufocaram. A outra parte caiu em terra boa e produziu frutos de 30, 60 e 100 por um. Essa parábola que Jesus nos conta, ela mostra-nos como a palavra de Deus deve realizar em nós, como a palavra de Deus deve causar esse efeito. Se a palavra de Deus ela não frutifica em nós, ela não cumpre com o seu papel. Vejamos que Jesus fala que produz frutos de 30, 60 e 100. Ou seja, gradativamente.
E cada um de nós produzimos a partir daquilo que nós nos deixamos envolver. Quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu mergulho na palavra, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu deixo Jesus tomar conta de todo o meu viver. Quanto mais eu me envolvo com a palavra, quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu vivo a palavra, mais eu me transformo num Cristo. E aí chegará o momento em que nós vamos dizer, tal qual São Paulo falou, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E quando chegarmos a este nível, quando estivermos neste patamar de identificar na nossa vida o ser de Cristo, aí sim nós podemos dizer que a palavra de Deus nos fez viver e nos faz viver sempre. Isso não quer dizer que no nosso entorno, na nossa vida, diante do nosso viver, nós vamos encontrar somente felicidade. Vamos ter somente coisas boas. Não. Ao contrário, a nossa vida ela passa a ser mais exigente. Porque quem conhece a palavra começa a tomar decisões a partir de Cristo. E são decisões diferenciadas. Decisões capazes de romper, de dividir. Jesus mesmo disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Vós pensais que eu vim trazer a paz ao mundo? Não. O filho ficará contra o pai contra o filho, a nora contra a sogra contra a nora. E isso para nos dizer que aqueles que seguem a palavra de Jesus, eles de fato vão criar uma separação com aquilo que não é de Jesus. E isso é um desafio. Mas quando estamos com as raízes fincadas no próprio Senhor, nós podemos frutificar. Foi assim que São João falou, colocando na boca de Jesus o discurso da videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estiver ligado a mim, este produzirá frutos. Aquele ramo que não está ligado a mim, não produzirá frutos. E o meu pai cortará e jogará ao fogo. Então, mantenhamos-nos ligados a Jesus. Mantenhamos-nos juntos dele, para beber dessa seiva do amor divino que ele veio anunciar. E assim podermos, tal qual ele fez, fazermos hoje, na nossa vida, na nossa casa, junto à nossa família. Dizer, olha, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus é formado pelo amor, pela fraternidade e a paz. E quando compreendemos isso, nós compreendemos que é muito fácil viver. É muito fácil viver. O que importa na vida é nascer e morrer. Quem nasce vai morrer. Nesse tempo, nós temos um momento para fazer bem a vida. Não percamos tempo com outras coisas. Deixemos que o Cristo seja tudo em nós e que a palavra de Jesus nos faça viver. Nós estamos começando o nosso Madrugada de Bênçãos e você é o nosso convidado a ficar conosco aqui até a 1 da madrugada. Então não sai daí. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos em instantes. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo